Bom dia. Então, aqui eu estou para auxiliar nas questões enviadas na primeira aula de biologia do segundo ano, tá? Onde foi falado de classificação taxonômicas. Então, já foi visto em sala, né? Mas quem não viu tem que dar uma revisada, né? Assistir a aula mandada pela CIED. E aqui eu vou só ajudar na resolução das questões. Tá? Então é importante você já ter visto sobre isso. Então a gente falou das categorias taxonômicas, que há uma hierarquia, né? Uma sequência do grupo maior, que abrange mais seres vivos para grupos menores. Por que os grupos vão diminuindo, né? Vai restringindo o grupo de seres vivos dentro deles? Porque as características vão ficando mais específicas, mais semelhantes. Então, como a sequência, existe uma sequência hierárquica, a gente precisa saber essa sequência. Então, existem alguns macetes, né? Para meus alunos, eu brinquei, né? Devem lembrar da frase: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Existem diversos macetes. Porque, assim, muitas vezes a gente sabe o nome das categorias taxonômicas: reino, classe, filo, gênero, família, mas não sabe a ordem. Então, esse macetinho é para ajudar na sequência, porque é como se fosse uma pirâmide inversa, né? A parte, o topo, onde está o reino, é onde, né, o grupo com maior número de espécies. E conforme os grupos, as categorias vão passando, vai diminuindo a quantidade de ser vivo. Por quê? Porque as características vão ficando mais específicas, mais semelhantes, vai aumentando o parentesco entre elas, né? Devido a um grau de semelhança alto. Então, né? Raio, reino, né? Forte, filo. Caiu, classe. Então, é as iniciais da palavrinha, né? Caiu ontem, ordem, fazendo, F, família, grande, gênero, estrago, espécie. Então você vê que você faz uma frase que tem um sentido, né? Raio forte, caiu ontem fazendo grande estrago, com as iniciais das categorias. É lógico que você precisa saber o nome das categorias, o macete ajuda só você gravar a sequência das categorias, tá? Então a questão 1 fala isso, né? Pergunta assim: marque a alternativa que indique corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para mais restrita. Então a gente vai ficar, né, com a opção que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? A questão 2: a ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos, né? Então a ordem carnívora. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer. Então, já aproveitando aquela sequência que você acabou de responder a um, você está falando que eles pertencem à mesma ordem. Se eles pertencem à mesma ordem, todas as categorias que tiver acima de ordem, classe, filo e reino é o mesmo, porque eles veio lá do mesmo topo, né? Então eles estão descendo. Até chegar ali na ordem, eles vieram das mesmas categorias acima, tá? Das categorias abaixo eu não posso mais afirmar, porque pode ser que eles se diferenciam. Mas então, das opções que tem aqui, se eles são da mesma ordem, eles pertencem à mesma família? Não sei, ao mesmo gênero, não dá para afirmar. Da mesma espécie, não, né? Que são espécies diferentes. Não podemos afirmar. A única coisa que a gente pode afirmar é as categorias que estão acima. Então, aqui, que está acima de ordem, né? Nas opções aqui é classe que tem, né? Não tem nem filo e nem reino aqui nas alternativas, tá? Depois na questão 3, vem lá sobre aves, né? Pertencente a uma mesma família, da ordem tal, dentre elas podemos citar. Então, é falado das araras, dos papagaios e dos periquitos, né? Nome de espécies deles. E lembra que o nome científico, ele é um nome binomial, onde a primeira palavra se refere ao gênero e a segunda ao epíteto específico, né? E que espécie, ela sempre vem acompanhada de gênero. Então, você vê que nas araras tem o nome popular e o nome científico. Então, tem arara, eu não vou saber pronunciar corretamente o epíteto específico, né? Mas tem arara Chloropteros, a ara macau, a ara araúna
Então, você vê que a primeira palavra aí do nome científico dessas araras são iguais, pertencem então ao mesmo gênero. São as 3 de espécies diferentes, porque o epíteto específico, a segunda palavra ali, é diferente. Então, eu sei aqui que a arara tem um gênero só, 3 espécies dentro do mesmo gênero. E é igual no papagaio e no periquito. Se você olhar sempre a primeira palavra é igual, né? Que é o gênero, por exemplo, do papagaio amazona, e difere no epíteto específico. Então, eu tenho aí mais um gênero e 3 novas espécies. E no periquito a mesma coisa, ó. O gênero dos periquitos é o aratinga, né? E com as espécies diferentes. Então, nas opções aqui, ó, o grupo de aves relacionados compreende o quê? São 9 espécies, né? Se você olhar aqui, ó, são 3 aqui, 3 de arara, 3 de papagaio, 3 de periquito. Então, são 9 espécies e 3 gêneros, né? Porque é o gênero ara, o gênero amazona e o gênero aratinga, certo? Próxima questão. Um entólogo estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naqueles característicos do gênero de uma família. Isso levará o cientista a criar. Bom, ele encontrou lá uma espécie que não se enquadra. Então, olha lá, não se encaixa naqueles característicos dos gêneros de uma família. Então, não há gênero para ele, né? Ele já até sabe a família, né? Enquadra-se na família, mas não há gênero, não se enquadra em nenhum gênero. Então, o que o cientista vai ter que criar? Um novo gênero, consequentemente, uma nova espécie, né? Então, isso seria a resposta aí, tá? Próxima pergunta. Em uma aula de sistemática, a professora falou acerca das principais categorias taxonômicas, lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E para ilustrar sua aula, apresentou a seguinte relação de organismos representantes da rica biodiversidade da Caatinga. Então, tem lá alguns nomes científicos, né? Acredito que os professores já passaram, e na aula também da sede mostrou os nomes científicos, os nomes populares. Então, de acordo com isso, vem as alternativas para a gente marcar. Então, olha lá. Com relação aos organismos citados, identifique as afirmativas corretas. Observe que não está falando a afirmativa correta, e sim as afirmativas corretas. Amazoneta brasiliense e Echinopsis brasiliense pertencem a gêneros diferentes? Sim. Lembra o nome científico, né? Gênero, epíteto específico. A primeira palavra, então, referente a gênero, são diferentes, então eles pertencem, essas duas espécies pertencem a gêneros diferentes. Uma é a amazoneta e a outra é o Echinopsis, né? Gênero diferente. Então, essa eu vou marcar como correta. B. Oputinia inamoema e Oputinia palmadora pertencem ao mesmo gênero? Sim. Por quê? Então, o nome científico da espécie, ó, o opuntia, aí, né? Não é o mesmo gênero, né? Mesmo nome, mesmo gênero, então. Primeira palavra do nome científico dessa espécie. Está correta também. Depois vem Eufractus, né? Nossa, cada nome, gente, mas assim... Os alunos muitas vezes ficam preocupados em saber ler esses nomes e saber escrever, não é isso, né? A gente tem que saber o nome científico, ele é binomial, a primeira palavra é gênero, depois é o epíteto específico e só fazer essa análise. Então tem lá os 2 nomes na seca, não vou nem ler, né? Que eu vou ler errado, pertence a classes diferentes. Olha, olhando o nome científico, eu não consigo afirmar sobre classes, né? Então... Não vou marcar essa se está correta ou não, porque o exercício não me traz essa informação. Então, não tem como eu marcar essa, tá? A D, tem os 2 nomes científicos, pertencem ao mesmo filo? A mesma coisa. Com o nome científico, eu não consigo saber sobre a categoria filo deles. E a E, tem também 2 nomes científicos de espécie, pertencem a filos diferentes. Como eu falei, a única coisa que eu consigo saber com o nome científico é a questão de gênero e epíteto específico, tá? Então, vou assinalar A e a B como correta, e os demais eu não posso afirmar, eu não tenho, o exercício não me traz essa informação, tá? Então, foi isso. Então, terminamos aí a resolução das questões
de biologia da primeira aula do segundo ano, tá? Mandada aí pelos exercícios da CIED como treino para a aula que vocês assistiram, tá? Como uma primeira aula. Então, só estou ajudando na resolução. É muito interessante, muito bacana a gente fazer esse acompanhamento, porque vocês vão ver. Isso a gente aprende bastante a resolver essas questões de múltipla escolha, né? Porque na maioria dos vestibulares, concurso é tudo múltipla escolha. Então, como a gente trabalha essas questões, tá? Algumas vezes por eliminação, algumas vezes já sabendo o que é correto. Então, espero que ajude vocês e que vocês façam esses deveres aí. A gente está tendo aí uma adaptação para aprender a mexer, mas já que a gente vai ficar sabendo fazer certinho, tá? Até mais, obrigado, tchau.